bem-vindo ao curso básico de montagem de computadores, parte 1. Se você gostou e quiser nos ajudar, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso rápido Montagem de Computador. Eu sou o professor Paulíbio, do grupo Rap Hardware, e atuo como técnico de informática há mais de 20 anos. Nesse curso, eu vou ensinar você como desmontar o seu computador da forma correta, identificando todas as peças que são necessárias para que um computador funcione. Também vou ensinar como você montar novamente o computador da forma correta. Mas a pergunta é, por que desmontar o computador? Algumas vezes você aperta o botão do seu computador e ele simplesmente não liga. E muitas vezes o problema é simplesmente um pouquinho de sujeira ou alguma peça que desencaixou. Eu, como técnico, por experiência própria, já fui acionado inúmeras vezes para realizar atendimento e ao chegar no cliente o problema simplesmente era uma sujeirinha lá nas peças do computador, ou ele tentou mudar o computador do lugar, empurrou com o pé sem querer, bateu e aí desencaixou alguma peça, um fio, e dessa forma, por ele não saber desmontar o computador, ele teve que acionar um técnico e gastar dinheiro. Então vem comigo, vou te ensinar a perder o medo do computador e a montar e desmontar o seu próprio computador. Bem-vindos à nossa primeira aula. Eu quero mostrar para vocês aqui a parte de trás do computador e refrisar o seguinte, que antes de você fazer a manutenção no computador, desmontar, enfim, mexer em qualquer coisa nas partes internas do computador, nas peças, primeira dica importante, cabo de energia, tá? Você vai precisar desconectar o cabo de energia que vem da tomada, do estabilizador, no break, enfim. Ele traz energia para alimentar a fonte e a partir daqui ele alimenta as demais peças. Então, ó, primeira coisa, não trabalhe com o computador conectado na energia, ok? Então essa é uma dica super importante. Aqui na parte traseira do computador, nós percebemos que existem alguns dispositivos conectados aqui no computador. Então antes de eu desmontar, tirar a placa e tirar as peças de dentro do computador, eu preciso também soltar esses cabos. Esse cabo aqui, que é o cabo do monitor, tem uma rosquinha, você desrosqueia ele, é conhecido como cabo VGA, né? Um cabo de dados que manda a imagem do computador para o monitor. Logo embaixo também tem uma entrada, ou aliás, uma saída HDMI, onde também sai a imagem pelo HDMI. Nesse caso aqui eu estou usando apenas o VGA, posso usar um ou outro. Esse encaixe aqui em cima, esses dois conectores conhecidos como PS2, são conectores mais antigos. Um deles é destinado para o uso do mouse e o outro destinado para o uso também do teclado. Mas dificilmente encontra teclado e mouse para comprar com esses encaixes. E lembrando que as placas mães novas também não costumam mais vir com esses encaixes. Então, aqui eu tenho, por exemplo, dois dispositivos plugados no USB do computador, que é um mouse e um teclado. Então eu posso plugar em qualquer USB. Não tem uma porta USB específica para eles. Então, quando eu for desconectar, não tem problema em conectar depois uma outra porta. Então, isso aqui não se preocupa com isso, ok? Um outro cabo que costuma se ter no computador é o cabo de rede. O cabo de rede, ele tem uma alavanquinha, é só você apertar e você puxa. Esse cabo vem geralmente do roteador, aonde traz internet para o seu computador. Agora, se ele estiver usando Wi-Fi, naturalmente não precisa desse cabo, né? Tem uma outra placa específica para o Wi-Fi. E aqui você tem também um encaixe de som. Geralmente, se tiver uma caixinha de som, ela vai estar aqui nessa do meio. E aí você também precisa soltar. Uma vez que eu soltei, desconectei tudo do meu computador, agora eu vou ter condição de fazer a desmontagem dele. Então, agora que você já identificou aqui, né, onde está a placa-mãe, a parte traseira do gabinete, e nós precisamos abrir a lateral do gabinete para ter acesso às peças. Por padrão, o lado que a placa-mãe está, se eu tirar essa tampa daqui, eu vou acessar a placa-mãe na parte de trás dela. Então, eu não vou conseguir acessar os componentes. Então, eu preciso tirar a tampa da lateral oposto aonde está a placa-mãe, ok? Se eu fizer isso, como o caso aqui, ó, já tirei a lateral, apenas 2 parafusos, soltei os parafusos, arranquei a tampa.
eu já tenho acesso a tudo dentro aqui do gabinete, todas as peças. Então, eu já vejo, por exemplo, a fonte, que é onde alimenta a placa-mãe e os dispositivos conectados na placa-mãe, bem como também HD, drive de CD, DVD, enfim. Então, a primeira peça que eu vou desmontar aqui em aula vai ser a fonte. Nós vamos agora retirar a fonte do gabinete e à medida que eu for desmontando o computador, eu vou apresentando cada peça dele. Ok, então antes de eu remover a fonte aqui do gabinete, né, eu vou precisar desconectar os fios da fonte dos dispositivos onde ela estiver conectada. Então, da fonte sai um chicote de cabos, é só eu acompanhar aonde que os cabos estão conectados e soltar eles, não tem muito segredo não. Essa fonte é uma fonte ATX, então, por exemplo, esse chicote principal dele é o que está alimentando a placa-mãe. Tem uma alavanquinha aqui, ó, é só eu pressionar a alavanquinha e puxar para cima. Então aqui eu consegui soltar o encaixe da fonte, tá? O encaixe ATX. E aí existe um outro encaixezinho também, que vai na placa-mãe que eu preciso soltar. Ele está aqui do lado. Segue o mesmo procedimento. Tem uma alavanquinha onde eu aperto e puxo. E aí ele desencaixa também. Geralmente esses são os dois únicos encaixes da fonte que vão na placa-mãe. Ok? Uma vez que eu soltei, eu preciso também soltar o encaixe do HD. Então aqui ó, eu sigo aqui a fonte, ó. Não tem alavanquinha, o encaixe do HD é só pegar no conector e puxar ele para trás. Então eu vou fazer isso, ó. Ele soltou. E aqui também tem o drive de CD. Vou fazer o mesmo procedimento. Soltei. Então aqui eu tenho o chicote inteiro da fonte solto. Não está nada conectado na placa-mãe e em dispositivo nenhum. Importante relembrar, antes de fazer isso, tá? Você precisa tirar o cabo de energia da fonte. Agora que eu soltei os conectores, eu vou tirar a fonte do gabinete. Então, nesse processo de desmontagem e montagem, eu vou usar praticamente uma única chave Phillips. Aqui por opção tem um ímã que é para ajudar a segurar os parafusos, tá? Posso também utilizar o ímã e esfregar a chave várias vezes para imatizar a chave. Dessa forma, a chave ela encosta no parafuso, ela segura, mas eu prefiro deixar o ímã também aqui para garantir. Então, a única ferramenta que nós vamos utilizar para esse processo de desmontagem e também montagem. A fonte foi desconectada dos dispositivos, mas ela está fixada no gabinete. Então, na parte traseira dele, eu noto que tem 4 parafusos. Nesse caso aqui só tem 3 porque eu já retirei um. Então, eu vou simplesmente utilizar a chave e soltar todos os 4, ou 3, ou 2, enfim, quantos parafusos tiver na sua fonte, tá? O processo aí de desparafusar é simples e rápido. Se você estiver utilizando uma chavezinha boa, você não tem dificuldade nenhuma. Uma vez que eu soltei os parafusos, eu vou... tem mais um aqui, ó, o 4º parafuso. Ok, tá aqui, ó, soltando. Soltei os 4 parafusos. Agora sim, ó, a fonte está solta, impossibilitando tirar ela do gabinete. Então essa é a primeira peça que eu quero apresentar para vocês de um computador. É a fonte de alimentação. Geralmente, quando tem uma queda de energia, às vezes uma oscilação na rede elétrica, acontece muito da fonte do computador queimar. Então se a fonte queima, você aperta o botão, simplesmente o computador não dá sinal de vida nenhum. Ele está mortinho. Geralmente, quando isso acontece, você adquire uma nova fonte e aí você faz a substituição da fonte. Mas, antes de comprar outra fonte, é importante ter certeza de que essa fonte está queimada. Você pode testar ela aí no outro computador ou testar uma outra fonte que está funcionando no seu computador, ok? Essa, então, é a primeira peça que eu queria mostrar aqui para vocês. Bom, a segunda peça que nós vamos desmontar aqui do nosso computador vai ser o disco rígido ou o HD, tá? O HD, ele é fixado aqui no gabinete, na lateral, como você pode ver, ele está aqui.
Assim como ele, juntamente também o drive de CD ou DVD, ele é conectado no gabinete, tá? Então, nós já retiramos a energia, né, que vinha da fonte, tanto do drive de DVD quanto do HD. Só que cada um deles continua mantendo um cabo, tá? Esse cabo é chamado cabo SATA, que é onde você liga no dispositivo, no caso aqui no HD ou no drive de DVD, e a outra ponta você liga ele lá na placa-mãe. Então você pode simplesmente desconectar o cabo SATA, como eu vou mostrar aqui de forma simples, só pegar ele e puxar, não tem segredo nenhum. Só na hora de encaixar que ele tem um lado certo, mas na hora de desencaixar não tem alavanca, não tem nada. É só você pegar ele de forma firme e você puxa um pouquinho e ele solta. Acabei de soltar o cabo SATA do drive de DVD e na outra ponta aqui eu vou soltar ele na placa-mãe aqui, ó. Também mesmo processo, simplesmente eu pego e levanto. Ó, o cabo SATA está totalmente solto. Aí se eu quiser remover o drive de DVD do gabinete, eu desparafuso ele. Se eu não quiser, eu deixo ele quietinho. Vou fazer o mesmo processo aqui com o cabo SATA do HD. Vou tirar uma ponta dele. E aí, na placa-mãe, vou também tirar a outra ponta. De forma simples, é só pegar e puxar, ok? Agora, o HD, ele está fixado aqui, na lateral do gabinete. Geralmente ele é parafusado, né, em alguns casos, dos dois lados. Se caso ele tiver parafusado dos dois lados, aí sim você precisa tirar a tampa do outro lado do gabinete. Mas geralmente não está vindo parafuso dos dois lados. Nesse caso aqui, ó, parafuso na lateral, eu vou utilizar a chave. Vou soltar o parafuso. A vantagem aqui do ímã, ele ajuda a segurar o parafuso na ponta da chave. E aí eu vou simplesmente puxar para trás, ó. Saiu de forma facinho, ele é só encaixado. Este daqui é o famoso HD, né? Onde armazena todos os dados, o sistema operacional, os documentos, enfim. Tudo que você tem no computador está armazenado nessa peça. Existem aí modelos diferentes, fabricantes diferentes, capacidade diferente. Por exemplo, esse HD é um de 2 terabytes, mas eu posso ter HD maior ou menor, enfim. E o HD, ele simplesmente, nesse caso aqui um HD mecânico, dentro dele tem lá uma estrutura mecânica, onde tem um disco que armazena tudo, e tem uma placa-mãe lógica. E essa placa-mãe lógica ela é alimentada aqui, como vocês podem ver, a fonte da energia que nós desconectamos e também o cabo SATA que vai para a placa-mãe. Esses dois cabos conectados aqui nessa placa lógica, essa placa lógica ela é interligada com o disco magnético lá dentro, e aí o HD funciona dessa forma. Então essa é a segunda peça que eu quero apresentar para vocês. Um detalhe importante, quando estiver desmontando, evite bater no HD. Qualquer pancada, qualquer descuido pode danificar essa peça. E aí se isso acontecer, você perde tudo que tem lá dentro, ok? Então vamos passar aqui para a próxima peça. Se você gostou, para dar continuidade, acesse a parte 2 em nosso canal ou o link na descrição. E se puder nos ajudar, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigada!